Estudando os transtornos do desenvolvimento, baseado no DSM-5-TR. Aula 2. Transtornos do desenvolvimento intelectual, muito além do QI. Para nós, estudantes e amantes da psicologia, abrir este capítulo exige uma postura que vai muito além da memorização de critérios diagnósticos. Exige que sejamos cientistas com alma. Significa compreender que as palavras que usamos na clínica não são apenas etiquetas, elas carregam um peso histórico e, acima de tudo, humano. Se fizermos uma viagem no tempo, uma verdadeira arqueologia linguística nos manuais de psiquiatria e na sociedade, descobriremos um passado sombrio. Termos que hoje são usados como insultos pesados nas ruas, como idiota, imbecil e débil mental, já foram, acredite ou não, categorias clínicas oficiais. No século XIX e no início do século XX, os médicos usavam essas palavras de forma fria para classificar os diferentes graus daquilo que chamavam de oligofrênica ou atraso mental. Com o passar das décadas, percebendo a carga pejorativa que essas palavras acumulavam, a comunidade científica tentou mudar o termo para retardo mental. Esse foi o termo que reinou por muito tempo, inclusive no DSM-4. No entanto, o estigma é um parasita social que se alimenta das palavras. Não demorou muito para que retardado se tornasse mais um xingamento cruel nos pátios das escolas, nos ambientes de trabalho. Foi apenas com a chegada do DSM-5 e agora com o consolidado DSM-5-TR que demos um salto quântico de humanidade. O manual adotou oficialmente o termo transtorno do desenvolvimento intelectual, alinhando-se à classificação internacional de doenças, o CID-11, e no contexto social e legal, a nomenclatura deficiência intelectual. Essa mudança não foi um mero capricho de politicamente correto. Foi uma mudança de paradigma filosófico. Paramos de olhar para o indivíduo como alguém que possui uma mente retardada, o que evoca a ideia de um freio de mão puxado, de algo estragado, e passamos a entender a condição como um curso particular e singular do desenvolvimento. É um cérebro que se organizou de forma diferente na sua capacidade cognitiva e adaptativa. A visão humanizada atual nos ensina que a deficiência intelectual não define o teto de uma pessoa. Ela define o ponto de partida e o tipo de suporte que o ambiente precisa oferecer. Nosso papel aqui, nessa aula, é desmistificar esse quadro e entender por que a inteligência humana é complexa demais para ser resumida a um número em um pedaço de papel. Os 3 pilares do DSM-5-TR, desvendando os critérios diagnósticos. Para que um clínico feche o diagnóstico de transtorno do desenvolvimento intelectual baseando-se no DSM-5-TR, ele não pode simplesmente aplicar um teste de inteligência e tomar uma decisão cega. O manual é categórico. O diagnóstico exige uma avaliação rigorosa que equilibre tanto a mensuração científica quanto a observação clínica qualitativa. E essa avaliação se sustenta sobre 3 pilares inegociáveis, os chamados critérios A, B e C. Vamos analisar cada um deles com a calma que a nossa prática clínica futura exige. Critério A: os déficits nas funções intelectuais. O primeiro pilar refere-se ao pensamento, ao raciocínio e à cognição. O DSM-5-TR especifica que a pessoa deve apresentar dificuldades significativas em funções intelectuais fundamentais. Estamos falando de raciocínio lógico e resolução de problemas, planejamento e tomada de decisões, pensamento abstrato, a capacidade de ir além do literal,
de entender metáforas e conceitos complexos, juízo crítico, avaliar riscos, compreender consequências, aprendizagem acadêmica, absorver conteúdos escolares tradicionais e aprendizagem pela experiência, a capacidade de errar, processar o erro e modificar o comportamento no futuro. O manual destaca que esses déficits devem ser confirmados por duas vias complementares: uma avaliação clínica detalhada feita pelo profissional e a aplicação de testes de inteligência padronizados, individualizados e culturalmente apropriados. Critério B: os déficits no funcionamento adaptativo. Este é o coração da nossa aula, o pilar que revolucionou a prática diagnóstica. O critério B afirma que os déficits intelectuais do critério A devem resultar em um fracasso para atingir os padrões de desenvolvimento e socioculturais de autonomia pessoal e responsabilidade social. Em termos simples, não basta ter uma dificuldade de raciocínio lógico. Essa dificuldade precisa gerar um impacto real e mensurável na vida cotidiana. Sem o suporte adequado, a pessoa encontra barreiras severas para realizar atividades básicas do dia a dia, como se comunicar, cuidar da própria higiene, gerenciar dinheiro, estudar ou manter o emprego. O critério B é dinâmico. Ele olha para o indivíduo em relação ao seu ambiente. Se o ambiente oferece acessibilidade e suporte, o impacto do déficit adaptativo pode ser atenuado. Se o ambiente é hostil e sem estímulos, a limitação se torna um abismo. Critério C: o início no período do desenvolvimento. Como aprendemos na aula 1, a linha do tempo é a regra de ouro. Para ser considerado um transtorno do desenvolvimento intelectual, os déficits intelectuais e adaptativos devem surgir durante a infância ou a adolescência. Se um adulto de 40 anos sofre um traumatismo craniano grave ou um acidente vascular cerebral e perde capacidades intelectuais e adaptativas, ele não recebe o diagnóstico de deficiência intelectual. O diagnóstico dele será de um transtorno neurocognitivo maior devido à lesão cerebral. Mas por que isso? Porque o cérebro dele já havia completado o ciclo do neurodesenvolvimento típico antes desse problema, antes da lesão. Na deficiência intelectual, as dificuldades nascem e crescem junto com a estrutura do sujeito. Os 3 domínios adaptativos. Porque o QI não é mais o único rei. Por quase um século, a psicologia viveu sob a ditadura do quociente de inteligência, o famoso QI. Se uma pessoa fizesse um teste de Wechsler e obtivesse uma pontuação abaixo de 70, ela era automaticamente carimbada com o rótulo de deficiência mental. O número era o juiz supremo. O DSM-5-TR quebrou essa corrente de forma definitiva. Hoje, o QI não é mais o rei absoluto do diagnóstico. Mas por que essa mudança aconteceu? Porque a comunidade clínica percebeu que um número não consegue prever como um ser humano lida com a vida. 2 pessoas podem ter exatamente o mesmo QI de 65. No entanto, uma delas pode viver de forma quase totalmente independente, pegando transporte público, trabalhando e tendo amigos, enquanto a outra pode precisar de monitoramento constante para não se colocar em situações de grave risco. Portanto, o DSM-5-TR determinou que os níveis de gravidade da deficiência intelectual são definidos pelo funcionamento adaptativo e não pelos scores de QI. É o funcionamento adaptativo que nos diz quanta ajuda aquela pessoa precisa na vida real. E para avaliar esse funcionamento, o manual divide a vida em 3 grandes domínios. Vamos explorar cada um deles. Os 3 domínios adaptativos: o domínio conceitual,
escrita, leitura, dinheiro, tempo, memória acadêmica, domínio social, empatia, amizades, juízo social, comunicação, domínio prático, higiene, trabalho, rotina, uso de transporte e saúde. Vamos começar analisando o domínio conceitual acadêmico. Este domínio envolve as competências na área da linguagem, da leitura, da escrita, da matemática, do raciocínio prático, da memória e do conhecimento de fatos e do tempo. Uma pessoa com dificuldades neste domínio pode demorar muito mais tempo para aprender a ler. Ela pode ter uma barreira imensa para compreender o conceito abstrato do dinheiro. Entender que um pedaço de papel de R$ 100 vale mais do que 5 moedas brilhantes de R$ 1. Ela tem dificuldades para estimar o tempo, organizando o que significa daqui a 2 semanas ou a 1 ano. O domínio social. O domínio social diz respeito à nossa capacidade de nos conectarmos com os outros. Envolve a percepção e a compreensão dos pensamentos, sentimentos e experiências das outras pessoas, a nossa tão estudada empatia. Também engloba as habilidades de comunicação interpessoal, a capacidade de fazer e manter amizades e o juízo social. Na deficiência intelectual, o domínio social frequentemente se apresenta com uma acentuada ingenuidade social. A pessoa pode ter uma enorme dificuldade para perceber quando alguém está sendo irônico, sarcástico ou mal intencionado. Ela tende a ser excessivamente literal e confiante, o que a torna vulnerável a manipulações, golpes e abusos. Compreender isso é vital para nós, psicólogos, desenharmos estratégias de proteção e treino de habilidades sociais para esses pacientes. O domínio prático. Aqui nós saímos da teoria e entramos na engrenagem do dia a dia. O domínio prático envolve a aprendizagem e a autogestão em todas as esferas da vida cotidiana. Estamos falando do cuidado pessoal, tomar banho, vestir-se adequadamente para o clima, amarrar os sapatos, das responsabilidades profissionais, cumprir horários, seguir instruções de trabalho, do gerenciamento do dinheiro em tarefas simples, fazer compras no supermercado e conferir o troco, da recreação, da organização de tarefas escolares e do cuidado com a própria saúde e segurança. Quando avaliamos o domínio prático, estamos fazendo a pergunta essencial: o que essa pessoa consegue fazer sozinha na sua rotina e onde ela precisa de uma rede de apoio? É a resposta a essa pergunta que vai guiar o nosso plano de intervenção terapêutica. Níveis de gravidade, uma escala de suporte, não de sentença. O DSM-5-TR categoriza o transtorno do desenvolvimento intelectual em 4 níveis de gravidade: leve, moderado, grave e profundo. Mas lembre-se do nosso mantra dessa aula: esses níveis descrevem o grau de comprometimento adaptativo nos domínios que acabamos de estudar. Eles servem para mapear a intensidade do suporte que o sujeito necessita. Vamos analisar as características gerais de cada nível, mantendo sempre o nosso olhar empático e clínico. Nível leve é a grande maioria dos casos. Estima-se que cerca de 85% das pessoas com deficiência intelectual estejam nesse nível. Na infância, as dificuldades podem passar quase despercebidas nos primeiros anos de vida. Os atrasos na linguagem ou na coordenação motora são sutis. O quadro costuma se evidenciar quando a criança entra na escola e se depara com a alfabetização e a matemática formal. No domínio conceitual, os adultos funcionam em um nível equivalente ao de uma criança no ensino fundamental. No domínio social, eles conseguem se comunicar bem, têm amigos e namoram, mas podem parecer um pouco imaturos em suas interações e julgamentos. No domínio prático, eles frequentemente alcançam a independência total para os cuidados pessoais cotidianos. Conseguem trabalhar em empregos que não exijam alta complexidade conceitual, mas precisam de alguma orientação em tarefas complexas,
como preencher impostos, assinar contratos ou gerenciar crises de saúde. Nível moderado. Aqui, as diferenças em relação aos pares típicos são visíveis desde a primeira infância. O desenvolvimento da linguagem e dos marcos motores é nitidamente mais lento. No domínio conceitual, as habilidades acadêmicas são marcadamente limitadas. O indivíduo pode aprender a ler e escrever palavras simples e compreender noções básicas de números e tempo, mas precisará de auxílio contínuo ao longo da vida para todas as tarefas conceituais cotidianas. No domínio social, a comunicação verbal é funcional, mas menos complexa. A pessoa estabelece laços afetivos profundos com a família e amigos, mas tem grande dificuldade em interpretar pistas sociais sutis. No domínio prático, com um treinamento intensivo e paciente, ela pode aprender a cuidar de suas necessidades básicas, como comer, vestir-se e higiene. Adultos neste nível podem trabalhar em empregos semi-qualificados ou protegidos, desde que contem com supervisão e apoio constantes de colegas e familiares. Nível grave. No nível grave, o comprometimento é profundo em todas as áreas. O diagnóstico geralmente ocorre muito cedo na vida, frequentemente associado a síndromes genéticas ou intercorrências neurológicas graves. No domínio conceitual, a compreensão da linguagem escrita, de números e de conceitos de tempo é mínima. O indivíduo necessita de cuidadores para mediar praticamente qualquer resolução de problemas ao longo da vida. No domínio social, a linguagem falada é bastante limitada, composta por frases simples ou palavras isoladas. A comunicação se dá muito mais por meio de gestos, expressões faciais e canais não verbais. Ainda assim, a pessoa demonstra claro afeto por familiares e cuidadores conhecidos. No domínio prático, o indivíduo requer apoio e supervisão de terceiros para todas as atividades na vida diária, incluindo alimentação, banho e vestuário. O foco terapêutico aqui muda. Não buscamos a independência acadêmica, mas sim a máxima dignidade, o bem-estar e a comunicação funcional de desejos e necessidades básicas. Nível profundo. Este é o nível mais raro e severo. O comprometimento cerebral é global e difuso. No domínio conceitual, as habilidades envolvem um mundo físico e concreto, e não processos simbólicos. A pessoa pode demonstrar reações a objetos por meio de reflexos ou ações motoras simples. No domínio social, há uma compreensão muito limitada da comunicação verbal ou gestual. A pessoa pode expressar suas emoções, prazer, desconforto, dor, através da vocalização ou movimentos corporais básicos. Ela pode responder ao toque e à presença de cuidadores familiares com os quais desenvolveu um vínculo sensorial. No domínio prático, o indivíduo é totalmente dependente de terceiros para todos os aspectos do cuidado físico, da saúde e da segurança. A intervenção psicológica e multidisciplinar neste nível foca no suporte familiar, na prevenção de complicações físicas, no conforto e na garantia de que essa pessoa seja tratada com mais absoluto respeito à sua condição humana fundamental. Agora vamos a um estudo de caso hipotético. O mundo através dos olhos de Maria. Maria tem 24 anos. Ela recebeu o diagnóstico de transtorno do desenvolvimento intelectual de nível leve quando tinha 8 anos de idade. Na época da escola, a alfabetização foi um processo doloroso e demorado. Enquanto suas colegas de classe devoravam livros de histórias, Maria precisava de semanas de apoio psicopedagógico para decodificar um único capítulo. A matemática abstrata, as equações, as frações e a geometria eram para ela como um idioma alienígena. A escola foi um período de muito esforço, lágrimas e resiliência. Hoje, no entanto, se você encontrar a Maria na rua, talvez não perceba imediatamente o diagnóstico que ela possui. E isso se deve à força do funcionamento adaptativo
e a rede de apoio que foi construída ao seu redor. Maria trabalha em uma floricultura charmosa no centro da cidade. Ela adora flores, sabe o nome de quase todas, sabe quanta água cada planta precisa receber e tem um talento manual incrível para montar arranjos decorativos lindíssimos. O trabalho na floricultura dá a Maria um senso profundo de utilidade, pertencimento e dignidade. Mas as barreiras conceituais continuam existindo. Maria tem imensa dificuldade para lidar com o caixa da loja. Se um cliente compra um arranjo que custa R$ 37 e entrega uma nota de 100, o cérebro de Maria entra em uma espécie de saturação cognitiva para calcular o troco de cabeça. Ela se confunde, fica ansiosa. Como a psicologia e a sua família intervieram nessa situação? Através do suporte adaptativo. Em vez de forçar Maria a fazer cálculos matemáticos complexos que sua estrutura neural encontra limites para processar, o ambiente foi adaptado. O dono da floricultura, orientado pela terapeuta de Maria, instalou um sistema de computador extremamente simples e visual. Maria digita o valor que o cliente deu e a tela mostra desenhada a imagem das notas exatas que ela deve entregar de troco. Resolvido então, o déficit conceitual foi compensado por uma ferramenta prática. No seu dia a dia, Maria é admiravelmente independente. Ela acorda cedo, arruma sua cama, prepara seu próprio café da manhã e pega o ônibus sozinha para ir ao trabalho. Ela usa um aplicativo de mapas no celular que foi configurado para alertá-la com uma vibração e uma voz amigável, exatamente no momento em que ela deve tocar o sinal para descer no ponto correto. No domínio social, Maria é comunicativa, afetuosa e tem um grupo de amigos com quem adora ir ao cinema nos fins de semana. No entanto, sua mãe e sua terapeuta mantêm uma vigilância amorosa e discreta. Recentemente, Maria começou a conversar com um rapaz desconhecido pelas redes sociais. Devido à sua ingenuidade social típica do quadro leve, Maria não percebeu que o rapaz estava tentando extrair dela informações pessoais e dados bancários. Foi necessária uma intervenção psicoeducativa delicada para ajudá-la a compreender os perigos do mundo digital, ensinando-a a colocar limites protetivos em suas interações. A história de Maria nos mostra com clareza solar que o foco da psicologia nunca deve estar na limitação fria determinada pelo diagnóstico, mas sim nos apoios necessários para potencializar a autonomia. Maria não é uma deficiente intelectual em tempo integral. Ela é a Maria, uma jovem que monta arranjos de flores maravilhosos, que ama a sua independência e que navega pelo mundo através de uma rota diferente da nossa. Chegando à nossa reta final deste segundo episódio, a nossa segunda aula, quero te convidar a refletir sobre o nosso papel ético e técnico diante de um paciente com deficiência intelectual. Muitas vezes a sociedade adota duas posturas igualmente prejudiciais em relação às pessoas, ou a postura da exclusão e do abandono, tratando-as como incapazes e invisíveis, ou a postura da infantilização extrema, tratando adultos de 20, 30 ou 40 anos como se fossem eternas crianças puras e inocentes. Ambas as posturas anulam o sujeito. Ambas as posturas retiram dele a dignidade da sua própria história. Como profissionais da psicologia, o nosso trabalho se ancora na filosofia do suporte mínimo necessário. O que isso significa? Significa que nós não devemos fazer pelo paciente aquilo que ele tem capacidade de aprender a fazer sozinho. Nossa meta é empoderar, treinar e dar ferramentas de autonomia. Ao mesmo tempo, não devemos exigir dele uma performance neurotípica que ultrapasse os limites biológicos da sua condição, o que geraria um sofrimento clínico e uma frustração avassaladora. Nós atuamos como arquitetos ambientais.
Conversamos com a escola para adaptar os currículos, conversamos com as empresas para construir vagas de emprego inclusivas e assistidas. Conversamos com os pais para que eles permitam que seus filhos cresçam, façam escolhas e assumam responsabilidades proporcionais às suas capacidades. Além disso, nosso trabalho clínico envolve o acolhimento da dor invisível desses pacientes. Muitas pessoas com deficiência intelectual leve têm plena consciência de suas limitações em comparação com seus pares. Elas percebem quando as pessoas zombam delas, sentem a dor da exclusão social e frequentemente desenvolvem quadros secundários de depressão e transtornos de ansiedade devido ao sofrimento crônico de tentarem se encaixar em um mundo que não foi desenhado para elas. Cuidar dessa saúde mental secundária é uma das tarefas mais nobres da psicologia clínica no neurodesenvolvimento. Estamos concluindo então a nossa segunda aula e espero sinceramente que a partir de agora, sempre que ouvirmos a palavra inteligência, não pensemos em gráficos, estatísticas ou testes de QI. Espero que pensemos na Maria pegando o ônibus, no uso criativo de um computador para calcular o troco e na imensa beleza que existe na capacidade humana de se adaptar e sobreviver. Não importa o desenho das nossas rotas neurais. Nessa aula, desmistificamos a deficiência intelectual, compreendemos a evolução histórica de seus termos, dissecamos os 3 pilares do DSM-5-TR e colocamos o funcionamento adaptativo no trono que ele merece. Vimos que os níveis de gravidade são guias de suporte para a vida e não sentenças de limitação. Nós exploramos como a inteligência e a adaptação prática se manifestam. Mas há um elemento vital para a nossa existência social que permeou toda a aula de hoje e que serve como a grande ponte para o nosso próximo passo. Você reparou como a linguagem e a capacidade de expressar o que sentimos e pensamos são determinantes para a nossa inserção no mundo? O que acontece quando o intelecto geral de uma pessoa é perfeitamente típico, mas as ferramentas biológicas que ela possui para transmitir suas ideias falham? O que acontece quando as palavras se recusam a sair, quando os sons da fala se embaralham, ou quando as regras invisíveis de uma conversa social parecem indecifráveis? No nosso próximo encontro, vamos continuar a nossa jornada pela floresta do neurodesenvolvimento e vamos desbravar um território onde a comunicação humana é colocada à prova. Te espero na aula 3, Transtornos da Comunicação, quando a palavra encontra barreiras. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Deixa aqui abaixo o seu comentário, se inscreva no canal, curta esse vídeo e, é claro, compartilhe com seus amigos, coloca aí no grupo da faculdade esse conteúdo tão importante para a nossa formação. Beba uma água, um café, estica a coluna e já vamos direto para a aula 3, Transtornos da Comunicação, quando a palavra encontra barreiras.